Bem-vinda, Organizer, ao podcast Ser Organizer, que te ensina sem filtros como estruturares o teu negócio de organização em Portugal. Episódio 9 e só nos falta um episódio para chegar ao episódio 10 e eu nem acredito que já estamos a chegar ao episódio 10 porque quando este podcast foi lançado, quando esta ideia saiu de uma ideia numa conversa aleatória com o Gustavo, eu nunca pensei que íamos estar no episódio 9 e que o feedback ia ser tão positivo, que ia sair daqui uma imersão, ia sair daqui um novo produto, por isso estou super entusiasmada que estejamos aqui no episódio 9 e quero saber o vosso feedback, porque sei que temos aqui várias visualizações aqui neste conteúdo e sei que às vezes há aquelas pessoas que têm um bocado de receio em partilhar, que não gostam de comentar, mas nem que seja lá pelo Instagram e enviem-me uma mensagem direta, porque quero saber o vosso feedback, porque o objetivo deste podcast sempre foi falar sem filtros para profissionais da organização, para quem está a começar nesta área, para quem já começou, mas se sente absolutamente perdida. Então, quero muito receber o vosso feedback e agradecer a quem já o partilhou comigo nas várias plataformas diferentes, porque isso faz mesmo muita diferença e é uma plataforma um bocadinho diferente, ou melhor, uma forma de eu falar convosco de uma forma totalmente diferente e que não existia ninguém aqui em Portugal a fazê-lo de uma forma pública, então estou muito contente por este feedback e quero mais uma vez agradecer a quem está aí desse lado e tem assistido aqui a estes episódios. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema que tem gerado aqui algumas questões nas mensagens que eu recebo, principalmente também desde que eu partilhei um episódio a falar sobre a agenda cheia, e deixem-me só colocar aqui o microfone direito. Para quem está depois a assistir só em áudio, isto vai parecer um bocado estranho, mas já estamos de volta. Como eu estava a dizer, desde que eu partilhei o episódio da agenda cheia, tenho recebido algumas questões sobre isso, ou nas mensagens que me têm enviado de feedback, têm partilhado um bocadinho sobre isto, que é aqui um bocadinho perceber como é que é a minha rotina enquanto personal organizer, formadora, empresária, enquanto dona do meu negócio, como é que eu consigo gerir as coisas, como é que eu consigo organizar o meu dia para que eu não entre em colapso mental, sendo que isso acho que nunca é possível, mas principalmente perceber aqui como é que vocês podem criar um negócio mais estruturado e olharem um bocadinho para a minha rotina. Eu quero deixar alguns disclaimers neste início de episódio porque, em primeiro lugar, quero que vocês entendam, isto vai-me levar muito a um dos primeiros episódios, que eu hoje só tenho esta rotina, não só por causa de determinadas ações que eu fui fazendo de forma consistente, mas principalmente porque eu já estou a fazer isto desde 2021, já estou a atuar como personal organizer desde 2021, criei o meu perfil no Instagram em 2020 e estamos hoje em 2026. Quase a meio de 2026. Então, isto não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, eu digo isto muitas vezes, eu sei que as pessoas acham que eu sou um bocadinho chata, mas é verdade. Isto, não quero que vocês peguem nisto e se comparem, porque não é bem comparável, ok? Ou seja, vocês não podem comparar, vocês estão a começar hoje e querer ter uma rotina assim amanhã, ok? Por isso, esse é um dos primeiros pontos. E, em segundo lugar, entender que esta rotina que eu tenho, ela é muito diferente da maioria dos personal organizers, mas é a rotina que funciona para mim, para a minha vida pessoal e profissional, e principalmente é a rotina que eu, durante muito tempo, almejava ter em termos de equilíbrio, sendo que, terceiro disclaimer, nunca vai existir 100% de equilíbrio, por mais que vocês tentem se vocês são empreendedoras, são donas de um negócio, nunca vão ter 100% de equilíbrio, é impossível vocês
dizerem que nunca, em momento algum, vocês vão estar a responder uma mensagem de um cliente ou uma mensagem de uma mentorada, de uma aluna, às 10h30 da noite. Porque vai haver um dia em que isso vai ter que acontecer, por mais que vocês tenham um equilíbrio e tenham os vossos limites e as vossas barreiras, etc., vocês não podem ser assim tão entre aspas, limitadas de eu nunca vou fazer isto, porque no final do dia não deixa de ser o vosso negócio e vocês precisam de trabalhar e muito por ele. E eu digo isto muitas vezes, eu sei que às vezes olhar de fora existem muitas coisas que parecem muito simples e que parecem muito fáceis, mas existe um outro lado do negócio que ninguém vê, que é as noites de trabalho, que é ali os burnouts quase a chegar e nós não queremos que eles cheguem, ali várias coisas internas do negócio, coisas administrativas, a parte financeira, etc. Ou seja, essa parte ninguém mostra. Então, entender que para ter determinadas rotinas não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, é um processo e o facto de uma rotina do lado de fora parecer muito leve não significa que a pessoa trabalha pouco. Significa sim que a pessoa prioriza determinadas áreas, mas que no final do dia vai existir dias em que a pessoa acabou a trabalhar 14 horas e se calhar há outros dias em que a pessoa trabalhou 0 horas, não trabalhou nada. Então, entender aqui um bocadinho estes pontos, porque muitos dos ajustes que eu fiz para me permitirem ter esta rotina que eu tenho agora foram ajustes que alguns foram precisos, ou seja, foram quase obrigados, e outros foram mesmo por uma questão da vida, de alinhar com a vida pessoal. Eu já partilhei aqui no podcast que eu não tenho filhos, não planeio ter filhos num futuro tão próximo e sinto que esses 2 pontos, ou melhor, o primeiro ponto, o de não ter filhos, me dá uma determinada liberdade que não dá quando uma pessoa tem filhos. Mas isto é uma escolha, ok? Não quer dizer que vocês não possam estruturar um negócio quando têm filhos. Óbvio que não, de todo, mas entender que às vezes parece muito mais fácil quando nós olhamos para a relva, ou melhor, a relva do vizinho parece ser muito mais verde que a minha, mas não entendemos que às vezes existem escolhas que determinadas pessoas fazem para que suportam, que ajudam ali a vida pessoal também, a vida profissional e juntam ali um bocadinho com a vida pessoal. Este é um dos pontos e eu sei que uma pessoa que tem um negócio, que tem um filho bebê ou que tem um filho pequeno que exija muito do seu tempo é totalmente diferente de uma pessoa que não tem filhos, uma pessoa que já tem filhos mas que já são adolescentes, que já tem filhos adultos, etc. Então entender aqui, acima de tudo, o vosso momento, porque todos nós estamos em fases diferentes da nossa vida. Eu partilho muito isto em workshops, que mesmo com a própria gestão doméstica, nós muitas vezes comparamos-nos com a vizinha do lado, com outra pessoa que mas ela faz e eu não consigo, ou isto acontece e comigo não dá. Mas nós temos que entender que todos nós estamos em ciclos diferentes da nossa vida, todos nós estamos em fases diferentes da nossa vida e com um negócio, enquanto personal organizers, não é diferente. Por isso entender que não é copiar a rotina ou o processo do outro, mas entender em que fase é que tu estás, quais é que são os objetivos que tu tens e o que é que tu podes fazer com as condições que tu tens neste momento, ok? Ou seja, perceber isto é provavelmente o mais importante que eu queria que vocês retirassem do episódio de hoje, porque isso vai explicar aqui algumas das coisas também que eu vou partilhar e que para muitas pessoas pode parecer estranho, mas é a forma como eu organizo a minha rotina. É uma rotina, digo-vos, muito diferente da maioria das personal organizers que eu conheço e com quem eu já tive a oportunidade
de falar, de entender um pouco da sua vida, e eu costumo dizer que ela é um bocado meio que torta, porque vai sendo adaptada à minha vida pessoal. E se há uma coisa que os últimos anos me ensinaram, foi mesmo priorizar a minha vida pessoal e adaptar a minha vida profissional, porque eu tenho essa possibilidade, à minha vida pessoal. Hoje, a minha vida pessoal, ela é, eu diria, 100% dedicada a mim, à minha família, à pessoa que está comigo, à minha casa, e essas coisas, elas têm um poder grande na minha agenda. Ou seja, é muito raro eu desmarcar alguma coisa pessoal porque apareceu alguma coisa com algum cliente, ok? Ou seja, na minha agenda está muito claro o meu tempo com os meus e o meu tempo comigo, e eu organizo o meu tempo profissional à volta disso. O mesmo acontece com os horários em que eu escolho trabalhar. Hoje, a maioria das pessoas que estão próximas de mim têm horários que, se eu acordasse todos os dias às 5, 6 da manhã e me fosse deitar às 9 da noite, eu não estava com ninguém. Então eu sei que este é um horário maravilhoso de pessoas do marketing e do lifestyle e não sei o quê, vamos acordar às 6 da manhã e adormecer às 9 da noite. Eu, se tivesse este tipo de rotina, hoje não funcionaria para mim, não falaria com ninguém das pessoas que estão à minha volta, porque a maioria das pessoas que está à minha volta tem horários muito mais tardios, muito mais noturnos, trabalham em horários muito mais tarde, e então eu começo o meu dia muito mais tarde do que há uns anos eu pensava que era possível eu começar. Eu sempre fui uma pessoa muito early bird, sempre fui uma pessoa muito matinal, e nos últimos anos eu percebi, nos últimos anos nem foi bem nos últimos anos, foi nos últimos largos meses, eu percebi que eu precisava de ajustar isso para conseguir conciliar o meu trabalho com a minha vida pessoal e com as pessoas que me eram efetivamente importantes e próximas. Então, hoje é muito raro, a não ser que haja um projeto que já está planeado, um projeto maior, em que vai ter de começar muito mais cedo, etc. A maioria dos meus dias eles começam 8, 9, 10 da manhã, porque muitas das vezes eu também estou a trabalhar até às 10, 11 da noite. Então o meu horário ele é assim um bocadinho que estranho e não motivacional, porque eu não acordo às 6 da manhã e deito-me às 9 da noite, mas dentro deste tempo eu faço muita coisa e eu trabalho bastantes horas, então é super importante entender aqui que não podemos também estar-nos a comparar com os outros, porque durante muito tempo eu pensei que, ok, eu sou empreendedora e tal e coisa, eu tenho que acordar super cedo e tenho que fazer a minha rotina da manhã, e eu faço isso na mesma, simplesmente num horário mais tardio. Muitas das vezes de manhã eu não trabalho, ou seja, o meu horário de manhã é para mim, para os meus, para quem está comigo, para lidar com coisas pessoais. Muitas vezes o meu horário ele começa por volta da 1 da tarde, 2 da tarde, então que depois acaba por se estender até às 9, 10, 11 da noite, dependendo das tarefas que eu tenho para fazer, dependendo das visitas que eu tenho, dos clientes, das consultorias, das mentorias que eu tenho para fazer. Então, a grande maioria das minhas sessões, reuniões, consultorias, visitas, elas acontecem da parte da tarde. Outro dos pontos, que é uma coisa muito estranha para a maioria das personal organizers, é que eu privilegio fazer projetos ao final de semana, ou seja, eu prefiro fazer projetos de organização sábados e domingos, e eu sei que isso é muito estranho porque são dias da família. Como eu já disse, a minha rotina é um bocado estranha porque as pessoas que estão à minha volta tanto têm folgas ao sábado como têm folgas já à quarta-feira, então muitas vezes eu posso não estar a fazer nada numa quarta-feira porque há alguém próximo que precisa da minha presença ou que está de folga, etc. Então, existem muitos projetos que eu hoje faço sextas, sábados e domingos. E isto levou-me no último ano
reestruturar muitas coisas da minha vida, porque eu comecei a perceber-me que aquilo que era o que eu estava a fazer, que é o normal, ou seja, começar projetos às 9, ou começar projetos às 10 e trabalhar os 5 dias da semana e blá 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 blá, não estava a permitir-me conciliar com o resto das pessoas da minha vida, as pessoas que são efetivamente mais importantes para mim. E uma das barreiras que não me estava a permitir conciliar era porque eu achava que os clientes queriam um projeto durante a semana. E quando eu comecei a entender que havia clientes que não se importavam e preferiam inclusive o feriado, ou o sábado, ou o domingo, etc., eu comecei a perceber, ok, mas isto foi uma barreira que eu criei na minha cabeça, porque as pessoas que até estão, os clientes que até estão próximos de mim e que até me escolhem, estes clientes não têm qualquer problema de que eu vá fazer o projeto no sábado ou que vá fazer o projeto no domingo. Então, entender aqui que a vossa rotina e aquilo que vocês escolhem fazer com o vosso trabalho é algo que tem que se adaptar a vocês, acima de tudo. E quando vocês têm essa clareza e passam isso para o cliente, é muitíssimo mais claro para ele também. Outra das coisas, porque eu sei que tem pessoas aqui a assistir que têm outro trabalho e estão agora a começar como personal organizer, ou estão a começar a conciliar como personal organizers, entenderem que é super possível vocês terem clientes de organização, começar a ter um rendimento como personal organizers enquanto conciliam com outro trabalho. É muito difícil, dá-me trabalho, é verdade, mas é possível. E se vocês estiverem aí nessa espiralzinha de eu não consigo porque eu trabalho das 9 às 6, ou trabalho das 8 às 5 e depois tenho que fazer não sei o quê, e depois tenho que ir buscar não sei quem, e depois não sei o que mais. Entendo, todos nós temos tarefas para fazer, mas vão existir sempre pequenos momentos, nem que seja 1 hora na semana, em que vocês podem usar esse tempo para se dedicar ao vosso negócio. Agora, se vocês não fazem nada, mas têm este objetivo, vocês não estão a tomar nenhum tipo de ações para chegar a esse objetivo, o objetivo ele vai ficar lá só. Não vai acontecer nada, gente, ok? Então entender isso e esta parte de perceber que a vossa rotina, ou seja, a vossa rotina profissional tem que se adaptar à vossa rotina pessoal. Se vocês já têm um trabalho e querem conciliar com o trabalho de personal organizers, têm que adaptar o tempo que vocês têm à rotina que vocês têm neste momento e perceber que existem determinadas coisas que vocês podem estar a fazer, determinadas tarefas que podem parecer muito estranhas para outras pessoas, mas que se vos aproximam do vosso objetivo, excelente, é isso que vocês precisam de fazer. Algumas das coisas que eu comecei a fazer, e vou-vos dar aqui assim alguns pontos para estruturar a minha semana e que muitos deles foram adaptados de coisas que eu fazia quando ainda estava a trabalhar por conta de outrem, ou seja, principalmente quando eu me despedi, e acho que isso acontece com muitas empreendedoras que passam a criar o seu próprio horário, foi muito difícil para mim criar um horário de trabalho, porque eu agora tinha muitas horas, tinha as horas que eu queria, que eu podia, para organizar a minha agenda, e isso foi muito complicado. Então, uma das coisas e demorou muito tempo até eu conseguir criar uma estrutura. Então, muitas das coisas que eu faço hoje vêm muito adaptadas do que eu fazia quando estava a conciliar as duas coisas, porque eu tinha tempo definido para cada coisa. A primeira delas é exatamente isso, é ter blocos de tempo, blocos de trabalho. E eu sabia que se eu estava a fazer um horário das 8 às 4h30, que esse tempo era totalmente nulo, ou seja, é tempo que eu vou estar a trabalhar, não o posso usar. Mas existe tempo antes de eu ir trabalhar, que era tempo que eu usava para as minhas coisas pessoais, ou seja, para fazer o meu exercício, etc. Marta, mas eu não consigo porque é muito cedo. Eu acordava 5h30, 6 da manhã, para fazer o meu exercício, arranjar-me, tomar o meu banho, tomar o meu pequeno almoço com calma,
e apanhava o autocarro, demorava 1 hora e meia a chegar ao trabalho, dependendo do trânsito, e utilizava o tempo que eu estava efetivamente no autocarro para criar planos de ação quando eu tinha consultorias, para criar conteúdo, publicar stories, etc. Ou seja, aquele tempo que é um tempo morto que eu estava no autocarro, eu usava esse tempo. Quando eu chegava a casa, exatamente o mesmo percurso. Imaginemos que eu tinha marcado ali uma consultoria para as 6, por exemplo, eu já sabia que ia estar com aquela pessoa, por exemplo, das 6 às 7h30, e depois disso ia haver o jantar, preparar as coisas para o dia a seguir, mas se calhar mesmo antes de dormir eu estava ali a delinear algumas das coisas dessa consultoria para depois no dia a seguir fazer o plano de ação. Ou seja, pequenas coisas. Não dá para fazer muito? Não, mas depois existiam 2 dias de folga em que eu era capaz de ter se calhar um bloco de 3, 4, 5 horas de trabalho nesses dias de folga. Mas o facto de haver estes blocos foi algo que eu trouxe dessa altura e que hoje faz muito sentido para mim. E esses blocos eu faço-os de 2 formas diferentes, em blocos horários em cada dia e em dias específicos ao longo da semana. Ou seja, durante a minha semana, os dias de, por exemplo, sexta, sábado e domingo estão normalmente bloqueados para tudo aquilo que eu tenho que fazer fora de casa, tudo aquilo que eu tenho que fazer com clientes fora de casa. Quer seja um projeto presencial, quer seja visitas técnicas, quer seja um workshop particular, quer seja um evento, o que quer que seja. Normalmente, estes 3 dias são os dias que eu priorizo para fazer estas coisas. Óbvio que existem alturas em que há um cliente que não pode fazer uma visita em nenhum desses dias, então uma visita uma terça-feira, por exemplo, ou seja, óbvio que isto é o plano e aquilo que é cumprido 80% das vezes, mas depois existem os outros 20% em que nós temos que ajustar ao nosso estilo de vida e ao estilo de vida dos outros. E então, ajustar, aqui adaptar aquilo que são as coisas que vão acontecendo no dia-a-dia. Então, hoje, esses 3 dias para mim são exatamente isso, são os 3 dias nulos. Então, além de serem dias onde eu não vou lá colocar tarefas administrativas, não vou lá colocar criação de conteúdo, não vou lá colocar planeamento de uma formação, ou planeamento de um plano de ação, ou compra de produtos organizadores, no caso de ser coisas online, que isso entra na parte administrativa, ou seja, eu não vou pôr essas coisas de escritório, de trabalho sentado, nesses 3 dias, porque esses 3 dias são 3 dias de trabalho fora de casa. Se eu tiver a compra de produtos organizadores in loco, ou seja, compra de produtos organizadores nas próprias lojas, eu vou organizar um desses dias, dependendo do que é que eu tenho nesse próprio dia ou nos dias seguintes, para fazer isso quando eu estou fora de casa. Então, para mim, esses 3 dias são dias nulos, em que eu não vou pôr lá tarefas de criação de conteúdo, por exemplo. Então, esses 3 dias para mim são os 3 dias off em projeto. Depois disso, eu tenho 2 dias que vão variando ao longo da semana, mas normalmente são a terça e a quarta-feira, que são os meus dias de folga, porque normalmente eu trabalho sexta, sábado e domingo, e depois, segunda e quinta, e normalmente segunda ou terça ou quarta, normalmente é terça e quarta, são dias que eu utilizo para folga. Isto também vai variando ao longo da semana porque vai dependendo aqui de quem é que está à minha volta, às vezes há pessoas que estão próximas que estão de folga noutros dias, então eu vou adaptando, mas raramente calha no fim de semana, ou quando calha não é o fim de semana todo. E depois disso eu tenho dias estratégicos, e esses dias estratégicos eles acontecem quase obrigatoriamente, por isso é que eu disse, segunda-feira não costuma ser o dia de folga, entre aspas, eles calham obrigatoriamente à segunda-feira, porque eu sou uma pessoa que eu preciso trabalhar à segunda-feira desde manhã, ou seja, eu preciso estar a trabalhar de uma forma criativa à segunda-feira de manhã, e quase 100% das vezes acontecem à quinta. E porquê é que eles não estão juntos? Eles não estão juntos porque eu preciso de 2 momentos de pensar o negócio e de olhar para o meu negócio em diferentes momentos da semana. Então eu não posso colocar uma segunda e uma terça porque são dias muito próximos. E não aconteceu assim muita coisa entre segunda e terça. Mas entre segunda e quinta ou segunda e sexta já aconteceu muita coisa. Segunda-feira, por norma, é o meu dia mais criativo, ou seja, é o meu dia onde eu estou a fazer isto, a gravar conteúdo, estou a gravar vídeos do YouTube,
estou a fazer, imaginemos se eu tiver que gravar criativos para anúncios, eles normalmente acontecem à segunda-feira. Se eu tiver que gravar um vídeo ou fazer alguma coisa para uma marca específica, normalmente acontece à segunda-feira, porque é um dia onde eu estou mais criativa, um dia que eu consigo planear, imaginemos, no domingo ou na quinta-feira passada, exatamente tudo aquilo que eu tenho que fazer. E em termos de gravação, como eu já partilhei num vídeo anterior, num episódio anterior convosco, ele sai muito rápido e é um dia que eu arranjo-me naquele dia especificamente para fazer a gravação. Por isso é que, se vocês forem lá ao meu canal do YouTube ou se forem lá ao meu perfil do Instagram, sendo que o perfil do Instagram não ajuda assim muito, porque muitos dos vídeos que lá estão, eles são feitos, são clipes do YouTube, mas se vocês forem ao meu canal do YouTube, vocês vão se aperceber que normalmente os vídeos da semana, eu estou a usar exatamente a mesma roupa, porque eu gravo os vídeos seguidos, ou seja, eu sento-me aqui e gravo os vídeos seguidos. Por isso é que isso normalmente acontece. Salvo muito raras exceções, quando às vezes uma semana eu não consegui gravar um vídeo específico, então tenho que gravar 3 vídeos na semana seguinte, mas por norma eu gravo os 2 vídeos da semana na segunda-feira, os 2 vídeos da semana seguinte na segunda-feira. E isto é também uma das coisas que eu planeio exatamente assim, ou seja, eu não quero estar naquela semana a preocupar-me com os problemas que já estavam em problema na semana anterior. Ou seja, se eu já sei que naquela semana eu tenho X conteúdo para publicar, eu tenho X vídeos para publicar, eu tenho X planos de ação para preparar, eu tenho X projetos para organizar, eu tenho X compras para fazer, se eu já sei isso na semana anterior, eu não vou estar a chegar ao último dia e a pensar nisso até o último dia. Não, eu vou planear aquilo que eu conseguir, vou organizar aquilo que eu conseguir na semana anterior. Então, por norma, aquilo que eu faço, eu trabalho com uma semana de antecedência, ou seja, em termos de conteúdo, imaginemos, eu estou a gravar este vídeo hoje, ele provavelmente vai ser publicado daqui a 2 semanas, ou seja, não vai ser publicado esta semana, vai ser publicado na próxima, por isso, mais ou menos 2 semanas. Então, exatamente isso. A mesma coisa para tudo o que tem a ver com e-mails, tudo o que tem a ver com o próprio conteúdo que sai nas redes sociais. Então, tudo isto é planeado com base não só no meu dia, não só na minha rotina, mas principalmente porque eu sei que já o tenho que fazer. Se eu já sei que o tenho que fazer e esta é a estrutura que eu defini, é assim que eu me vou organizar. Como é que há esse planeamento de conteúdo? Esse planeamento de conteúdo ele é feito com base numa reunião que acontece no final do mês, nas últimas semanas do mês, com a pessoa dedicada ao marketing digital, com a pessoa dedicada à parte de criação de anúncios aqui dentro da organização e companhia, que a pessoa que me ajuda, porque ela não está dentro da organização e companhia, mas ela é a minha estrelinha, e com base nisso, com base nos produtos que vão ser divulgados, com base nos anúncios que vão sair, o conteúdo desse mês, o conteúdo de semana a semana, vai sendo ajustado, vai sendo feito e não ajustado, vai sendo feito com base nesse objetivo que está lá atrás, ok? Então, entendem aqui, existem dias de clientes fora de casa, existem dias estratégicos, dias criativos. À quinta-feira, como eu estava aqui a partilhar, é um dia normalmente mais administrativo, é um dia que existem reuniões, é um dia para sessões, quer seja mentoria, quer seja consultorias. Consultorias é só a única coisa que não existe um dia 100% fixo. Normalmente elas acontecem à quinta-feira, mas não é sempre fixo. Tanto podem acontecer às vezes a um sábado, como podem acontecer às vezes a uma quarta ou uma terça. Então, eu não sou tão rígida em como, ok, terça e quarta são os meus dias de folga, não ponho absolutamente lá nada, porque pode haver semanas em que eu vou não trabalhar numa quinta-feira, então eu preciso de organizar a minha semana para colocar as tarefas de quinta-feira na terça ou na quarta. Então, entender aqui um bocadinho que é uma rotina que hoje funciona para mim porque existem estes blocos de tempo, existem estes blocos obrigatórios em que eu sei que não vou bloquear toda a minha semana, porque se aparecer alguma coisa que não estava prevista, eu preciso de ter algum espaço na minha agenda para isso, mas entender também, acima de tudo, que
a forma como nós organizamos o nosso negócio, ela tem de ser adaptada à nossa vida pessoal. E hoje é isto que me permite estar com os meus, quando eles estão em casa ou quando estão de folga, o que quer que seja, e dedicar-me ao meu negócio com cabeça, tronco e membros e de forma produtiva. Eu adoro trabalhar em silêncio, adoro trabalhar quando as pessoas não estão a trabalhar, seja fins de semana, adoro trabalhar à noite e eu sei que isso não é uma coisa que funciona para muita gente, mas é algo que hoje funciona perfeitamente para mim. Por isso aqui, estes pontos, blocos de tempo e ter dias designados para cada coisa, sendo que eu acabo por juntar isso é um bocadinho um bloco de tempo na realidade, e uma das coisas que me permite cumprir esses blocos de tempo é não haver distrações. Se eu sei que eu vou ter uma quinta-feira onde eu vou ter, imaginemos, 2 consultorias e uma sessão com uma personal organizer, que já é assim uma tarde bem cheinha, porque já fica ali até muito ao fim do dia, eu sei que eu preciso de me concentrar nos dias anteriores, eu preciso de aproveitar todos os bloquinhos da quinta-feira para eu conseguir sair com os planos de ação dessas 3 pessoas, quanto muito na segunda-feira seguinte. Então, entender aqui que não pode haver essas distrações de eu não sei o que eu vou fazer hoje, eu não sei o que eu vou publicar, ai meu Deus, que grande situação. Por isso é que eu não trabalho com base no improviso de tenho que publicar um post hoje, o que é que eu vou publicar? Não. Eu preciso de ter tempo para pensar, e o meu tempo para pensar é na semana anterior, eu estou a planear a outra semana, porque esta semana já está. Eu não tenho que me preocupar com esta semana. Esta semana, em termos daquelas coisas que eu sei que mais vos estressam, que é, eu sei que eu tenho que fazer um Reels, eu tenho que fazer um vídeo, eu sei que eu tenho que fazer um post, o que é que eu vou fazer? Vou publicar agora. Não. Eu já sei, nesta semana, tudo o que é desta semana já está. Todo o conteúdo das redes sociais já está. Todo o conteúdo do YouTube já está. O podcast está. Tudo o que é e-mails de divulgação do que quer que seja, ou e-mails dos próprios vídeos, o que quer que seja, já estão. Agora, esta semana é para planear a próxima. Ou seja, planear a semana seguinte é agora. A semana de agora já foi planeada na semana anterior, ok? Claro que existem imprevistos que acontecem, mas precisamente por causa disso existe uma lista de tarefas em que há as prioridades e as coisas que precisam de ser feitas em primeiro lugar. Eu não gosto muito de lidar com urgências, de isto é muito urgente, tem que se fazer. Não. Eu vou por prioridades. Ok, eu preciso de entregar este plano de ação, então este plano de ação tem a prioridade. Ok, mas também preciso de gravar conteúdo, certo? Mas eu tenho 3 vídeos que eu preciso gravar até no máximo daqui a 3 ou 4 dias, mas este plano de ação eu tenho que o entregar para amanhã, então para mim isto é prioritário. Então este plano de ação é prioritário, esta faturação é prioritária, estas compras para esta cliente são prioritárias, então tem que haver este tirar da cabeça e colocar no papel o que é que vocês precisam de fazer, o que é mais prioritário do que outras tarefas e quando é que vocês podem fazer. E quando vocês têm uma noção de quais é que são horários que vocês podem trabalhar e horários que vocês não podem trabalhar, é muito mais fácil fazer isto. E eu posso vos dizer que a partir do momento em que eu comecei a usar isto em termos de blocos de tempo que eu usava quando trabalhava por conta de outrem, ficou muito mais fácil gerir o meu negócio, principalmente eu tendo muito mais tarefas de negócio agora do que eu tinha quando trabalhava por conta de outrem. Ou seja, isso para mim foi assim um divisor de águas, eu diria. Depois disso, outra coisa super importante, falei no episódio de não ter agenda cheia, que é não marcar clientes todos os dias. Eu, se tiver todos os dias com uma reunião ou uma coisinha ou mais outra coisa, eu tenho que ir agora fazer uma visita, eu tenho que ir agora não sei o quê, eu não consigo fazer absolutamente nada. O meu cérebro, ele funciona por determinadas temas, ou seja, se hoje o objetivo é criativo,
hoje vamos estar a fazer trabalho criativo. Se hoje o objetivo é de planeamento, de estruturação, de parte mais administrativa, vamos estar a focar nisto. Se hoje o objetivo é trabalhar com aquele cliente, é fazer visitas, é ir comprar os produtos que é preciso para aquele projeto, esse é o objetivo. Se eu puser determinar várias tarefas de temas diferentes num único dia, é um caos. E digo-vos isto porque eu já lá estive e não funciona. É um caos absoluto, vocês vão pensar que vão andar de um lado para o outro, vão parecer que não fizeram nada no final do dia, mas estão super cansados porque andaram de um lado para o outro a fazer uma série de coisas e não cumpriram exatamente aquilo que era para fazer. Por isso, para mim, ter tempo e dias e blocos dedicados a eu estar em reuniões, estar a falar com clientes, estar a falar com parceiros, é absolutamente fundamental e permite uma coisa muito importante, que é recuperar fisicamente, porque principalmente quando estamos em projeto fora de casa, é importante existir um tempo de recuperação, porque um projeto é exaustivo. Um projeto de 6, 7, 8 horas é um projeto exaustivo, então é super importante nós termos este tempo para recuperar física e psicologicamente. O mesmo quando se está a fazer uma consultoria online, o mesmo quando se está a fazer uma sessão estratégica. É super importante haver este momento de recuperação. Por exemplo, para mim, eu tenho de eliminar tudo aquilo que tem a ver com gravações, normalmente à segunda-feira, a não ser que aconteça alguma coisa do outro mundo em que eu preciso de trocar, eu preciso eliminar isso na segunda-feira, porque está feito, está eliminado. Agora é focar nas outras coisas que o meu negócio precisa. E outra das coisas que para mim me fez tirar isto de não marcar clientes todos os dias é porque chegou uma altura em que eu estava a dedicar muito mais tempo a coisas e problemas dos meus clientes do que dedicar-me ao meu negócio. E eu sei que isto pode parecer um bocado contraproducente, mas a grande maioria das personal organizers acham que o seu negócio é dedicar-se só ao cliente. Quanto mais tempo eu tiver dedicado ao cliente, melhor é o meu negócio. E não é. Vocês precisam de tempo, como eu já falei, para pensar o vosso negócio. Precisam de tempo para conseguir perceber o que é que vocês vão fazer a seguir. Vocês pensaram já claramente se aquele é o serviço ideal para o tipo de cliente que vos está a aparecer? Vocês já fizeram ajustes? Vocês já olharam para os vossos preços? Vocês já olharam para aquilo que vocês estão a faturar? Então, isto são pontos super importantes. E para mim, eu genuinamente gosto de trabalhar no meu negócio. Eu genuinamente gosto de criar conteúdo, de olhar para os meus números, de olhar para a minha parte administrativa. Eu gosto de fazer isso. E é isso que me traz mais e melhores clientes. Se eu nunca olho para isso, se eu nunca me foco nisso, e eu só me estou a dedicar ao tempo em que eu passo com o cliente, quer seja no online, quer seja no presencial, eu não tenho tempo para conseguir ser melhor e dar mais ao meu cliente. O mesmo se aplica a tempo para recarregar energias, tempo para formação, para nós próprios fazermos formação. Então, se eu só estou dedicado ao meu cliente, quando é que eu vou ter tempo para pensar no meu negócio que me vai conseguir dar mais clientes? Então, isto é algo que eu tenho certeza que a maioria das profissionais não pensa e é super importante. Outro ponto, para mim, um dos últimos pontos, tem a ver com planear de uma forma simples. Eu sei que eu também sou a pessoa de agendas e de calendários e tudo mais, mas a partir do momento em que eu simplifiquei e comecei a utilizar o calendário do Google e um papel simples, de linhas, para escrever o que é que eu tinha para fazer, foi muito mais fácil tornar-me muito mais produtiva, porque o meu calendário do Google é o sítio onde eu coloco as coisas essenciais e fundamentais, que têm uma data marcada, e naquele papel é o que eu coloco, tiro da minha cabeça e coloco as tarefas naquele papel que eu tenho para fazer, o que é prioritário, o que é que precisa ser feito primeiro. E ele pode, e
recomendo mesmo que vocês o façam, pode inclusive estar dividido por esses blocos de tempo. Ou seja, se eu tenho um bloco criativo que é de gravações, eu vou colocar todas as tarefas que estão alocadas nesse bloco. Se eu tenho um bloco administrativo, eu vou colocar todas as tarefas que estão aí nesse bloco administrativo. Então, isso ajuda-me a respeitar as minhas prioridades, respeitar o meu tempo e principalmente não estar constantemente em modo sobrevivência, de eu agora tenho que fazer isto e agora também tenho que fazer isto, porque isto é absolutamente de drenar a vossa energia, mesmo. E isto é uma das dicas que eu dou muito em workshops e sessões às vezes em empresas de gestão de tempo e tudo mais, que é super importante, é vocês tipo, tirarem da vossa cabeça e colocarem no papel o que vocês têm para fazer. Tirar da cabeça, colocar no papel e perceber o que é prioritário, mesmo na vossa vida pessoal, o que é prioritário, o que é que precisa ser feito primeiro, o que é que pode ser feito depois, que ninguém vai morrer. Não vai haver um apocalipse. Então isto é super importante. Por fim, aqui um bocado ligado a esta parte do planeamento da agenda e de gerir prioridades, é ir revendo e perceber o que é que continua a ser prioritário ao longo da semana, o que é que eu preciso de ajustar e, acima de tudo, entender aqui que limites é que eu preciso de alinhar, porque nem todos os dias são iguais e às vezes há dias em que estamos com imensa produtividade e no dia a seguir precisamos mesmo de descansar. Então, entender aqui que a agenda não é estática, em que nós podemos gerir aqui alguns pontos que podem ser ajustados e que o que é que eu posso passar para o dia da manhã se eu hoje estiver com uma enxaqueca enorme ou se precisar de sair para resolver um problema de um cliente que não estava previsto. Então, ter aqui uma boa gestão e uma boa revisão da agenda durante a semana. Claro que existem ali os blocos estruturados, mas não ser super limitada em termos daquilo que lá está na agenda, porque para mim, e eu partilhei isto no documentário, partilhei isto no episódio da Agenda Cheia, que para mim hoje parte de ter sucesso é também ter tempo para aquilo que realmente importa para mim, e são as pessoas que mais me estão próximas, é fazer coisas em casa, é ir ao cinema, ir dar uma volta com as pessoas que me são próximas, ir jantar quando me apetecer, e estas pequenas coisas fazem mesmo muita diferença para depois haver mais produtividade. E sem dúvida que quando nós não sabemos o tempo que nós estamos a perder, é impossível nós conseguirmos rentabilizá-lo. Quando nós não sabemos como é que é o nosso dia, não é possível nós conseguirmos rentabilizá-lo. Uma das coisas que para mim rentabiliza muito o tempo, e eu falo disso muito no meu perfil, porque é dos pontos que mais é focado, quer seja em workshops que eu faça, quer seja em próprios projetos presenciais, quer seja em consultorias, é mesmo simplificar a minha casa. A minha casa tem de estar prática, tem de estar funcional. E nós, enquanto personal organizers, vocês ficavam surpreendidas com a quantidade de profissionais de organização que têm uma vida caótica. Têm uma vida caótica. Depois, como é que vocês querem ter um negócio organizado e estruturado se a vossa vida é caótica? Olhem um bocado para a vossa casa primeiro. E eu sei que nós testamos quando nos toca o assunto, mas quando aquilo que é o nosso trabalho nós não conseguimos fazer na nossa própria casa, o que é que isso diz de nós enquanto profissionais? Claro que na minha casa existem dias, existem momentos em que as coisas estão desorganizadas e é um caos também, mas é um caos deste nível que depois passa a este nível, não é um caos deste nível, ok? Então isto só acontece porque existem estratégias que estão lá a rolar e que é menos uma preocupação, é menos uma coisa que eu tenho que me preocupar. A minha casa
não é hoje uma preocupação para mim. Então, o que é que vocês podem fazer, quer seja na vossa vida pessoal, quer seja na vossa vida profissional, que deixa de ser uma preocupação para vocês e que vocês acabam por delegar? Porque isso ajuda-vos a ganhar tempo. O que é que vocês podem delegar que vocês não têm tempo para fazer, que vocês não gostam de fazer, quer seja na vossa vida pessoal, quer seja na vossa vida profissional? E eu falei disto no episódio, acho que foi no episódio anterior, no episódio sobre Instagram, que é, se vocês precisam de criar conteúdo e precisam de ter uma presença digital e não querem fazer, não sabem fazer, não gostam de fazer, arranjem alguém, nem que seja um pacote pequeno de gestão de redes sociais. Mas eu tenho que pagar esse dinheiro. Ok, mas em termos de retorno, vai-te dar um ótimo retorno. Percebe aqui quais é que são os investimentos de coisas que tu podes fazer que te vão dar mais tempo, quer seja em casa, quer seja no teu trabalho, na tua vida profissional, como dona do teu negócio. Estas foram algumas das coisas que me ajudaram e que fazem muita diferença. Em primeiro lugar, ter automatizações. E quando eu falo em automatizações, não é só aquelas que estão lá no Instagram de comenta esta palavra e recebe não sei o quê, não. Eu diria aqui automatizações e processos que são repetíveis, ou seja, processos repetíveis, porque a grande maioria das coisas que hoje ocupam muito tempo no meu negócio, elas estão automatizadas, quer seja resposta a mensagens, quer seja a própria criação de conteúdo, quer seja as próprias propostas, os contratos, são coisas que não demoram muito tempo a fazer, porque eles já existem, ou seja, já existem os processos, já existem os documentos, os templates e já existem pequenas estruturas que me permitem dedicar-me tempo àquilo que realmente preciso de ser eu a fazer, que é o caso de eu estar aqui a gravar este vídeo. Mas imaginemos, eu não corto os meus vídeos para shorts ou para reels à mão. Existe uma plataforma automatizada que faz isso por mim e eu utilizo os vídeos para colocar em várias plataformas. O mesmo acontece com o próprio conteúdo. Eu vou reutilizando conteúdo, eu vou reutilizando informações que estão no meu site para montar várias páginas de venda. Então, é importante ter estas automatizações, ter estes processos que são repetíveis e também ter templates que vocês podem ir reutilizando, além de delegar, como eu falei em primeiro lugar. E depois, por fim, uma das coisas que vos ajuda a ganhar tempo é ter métodos, é saber exatamente quem é que é o vosso tipo de cliente, é saber o que é que vocês estão a vender, é saber qual é o preço que vocês estão a vender, qual é o preço que vocês precisam de estar a vender, porque é que é aquele preço, como é que vocês vão comunicar para aquele cliente, onde é que está o vosso cliente, o que é que vocês precisam de fazer para chegar a mais clientes semelhantes àquele. Então, todas estas coisas têm a ver com o método de negócio. Tudo isto tem a ver com vocês conhecerem o vosso negócio de dentro e isso ajuda-vos depois a montar um negócio mais estável, mais estruturado e a conseguirem ter uma rotina que vai acompanhar não só a vida que vocês querem em termos profissionais, mas principalmente a vossa vida pessoal. Por isso, antes de terminarmos aqui, quero dar-vos aqui só uma sugestão para vocês repensarem na vossa vida, repensarem o que é que vocês poderiam estar a fazer, o que é que vocês poderiam estar a ajustar na vossa agenda, como é que a vossa agenda poderia estar a funcionar, o que é que está lá na agenda e só vos está a fazer perder tempo, só vos está a manter ocupadas e entender aquilo que eu falei no episódio sobre a agenda cheia. Estar ocupada não é a mesma coisa que ter sucesso, não é a mesma coisa que estar a ser produtiva, não é a mesma coisa que estar a ter clientes que efetivamente pagam o teu negócio, ok? Ou seja, perceber que estar a fazer muita coisa nem sempre, eu diria raramente, vai fazer com que tu estejas realmente a ser produtiva para aquilo que importa. Por isso, perceber aqui um bocadinho isto e, acima de tudo, vou voltar a salientar, não te comparares com a rotina de outra pessoa, porque muitas vezes não se vê
os bastidores, ou seja, só se vê o que está lá para fora, não se vê a quantidade de horas que aquela pessoa trabalhou, não se vê a quantidade de anos e meses que aquela pessoa dedicou a determinadas tarefas para hoje ser muito effortless, muito sem esforço. Então é importante aqui não te comparares com as outras pessoas, mas acima de tudo comparares-te com a tua própria versão. Olhar para a tua agenda, olhar para o que é que tu poderias estar a fazer e entender que ter um papel de vítima não te leva absolutamente a lado nenhum. Porque eu sei que nós estamos numa era de imediatismo em que nós queremos tudo muito rápido e nós olhamos para os outros e queremos que nos aconteça a nós muito rápido, mas a realidade é que isso não é possível. É possível tu fazeres determinadas tarefas de forma consistente e teres resultados mais rápido, mas não é possível que isso aconteça de um dia para o outro, ok? É possível trabalho, é preciso esforço e é preciso, acima de tudo, tu perceberes o que é que tu queres, quais é que são os teus objetivos. E eu já disse isto várias vezes, porque uma grande parte daquilo que eu hoje olho para o meu sucesso foi estruturado e criado nessa altura, que foi quando eu trabalhava por conta de outrem. E eu trabalhava muitas horas naquela altura. Eu fazia muita coisa, quer fosse no meu trabalho, quer fosse no meu negócio. E entender que é muito cansativo, é muito exaustivo e hoje ainda continua a haver dias em que eu trabalho muitas horas. Mas eu gosto muito do meu trabalho. E é uma coisa muito engraçada porque recentemente eu fui ver o novo filme do Diabo Veste Prada e ela há uma frase, spoiler para quem não viu, mas por esta altura provavelmente já a grande maioria das pessoas que se interessa pelo filme já viu. E ela é uma parte que a personagem da Meryl Streep, a Miranda Priestly, diz exatamente isso, que é, existem determinadas coisas que uma pessoa tem de abdicar, mas a longo prazo isso vale a pena. E ela depois diz uma frase muito engraçada que é mas eu adoro o meu trabalho. E eu hoje, eu digo mesmo isso, que é, eu adoro mesmo aquilo que eu faço. Eu gosto muito de ensinar outras pessoas, gosto muito de passar para o outro o quão benéfico é ter uma vida organizada, uma vida simplificada e principalmente gosto muito de ajudar outras profissionais a conseguirem fazer exatamente isso. E é possível, só que não é uma coisa que acontece de um dia para o outro e quem é minha aluna e mentorada, principalmente quem é minha mentorada e trabalha comigo muito próximo, sabe que eu tenho uma forma de trabalhar que é zero de vitimismo. Eu detesto pessoas que arranjam desculpas e estão só mimimi, detesto isso, porque acho que nunca ninguém que chegou a algum lado na vida chegou com mimimis. E quem trabalha comigo de uma forma próxima sabe exatamente isto, que é preciso trabalho, é preciso esforço, é preciso ir lá e fazer. E não estás a gostar dos resultados que estás a ter, adapta, muda. Estás a gostar dos resultados que estás a fazer, continua a fazer igual, adapta e faz melhor. Isto é super importante, mas agora estar só ali no mas isto não dá, mas isto não resulta, isso para mim é altamente tóxico. E se vocês têm pessoas à vossa volta que são assim, eliminem essas pessoas. Pelo amor de Deus, para vocês não vão chegar a lado nenhum com essas pessoas a puxar-vos para baixo. Agora, para não terminar isto assim, desta forma, quero mesmo que vocês olhem para a vossa agenda, olhem para aquilo que vocês estão a fazer e entendam acima de tudo quais é que são os vossos objetivos, porque não é possível ter uma rotina prática, uma rotina de negócio estruturado se vocês não sabem o que é que vocês querem, não sabem o que é que vocês pretendem alcançar, não têm objetivos definidos e acima de tudo vocês não sabem como é que o vosso tempo está a ser utilizado. Por isso, olhem para a vossa agenda, eu tenho a certeza que vocês vão conseguir fazer muitíssimo mais do que aquilo que vocês estão a fazer hoje e é preciso muito trabalho, é verdade, mas lá no fundo ele é super recompensado. Um grande beijinho e até ao próximo episódio do Ser Organizer Podcast.